Pessoal, como é que está? Tudo tranquilo? Reunidos de novo para mais uma discussão sobre tireoide. E a gente vai fazer hoje uma continuação em relação ao que a gente discutiu na semana passada. Vocês já sabem que essa reunião nossa, essa live é semanal, toda quarta-feira a gente está aqui. Então, eu te peço que convide as pessoas que precisam de discutir esse assunto, as pessoas que precisam entender mais sobre tireoide. Vamos fazer uma série de conteúdos relacionados a isso. E é muito importante você saber que para você fazer a sua pergunta, você tem que se inscrever nesse canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos, que consomem o conteúdo, não são inscritas. E aí a gente acaba não conseguindo levar essa mensagem para mais pessoas, para um pouco mais longe. Então, primeira coisa, se inscreva e convide outras pessoas. Se você conhece alguém que tem problemas, que tem curiosidade, que precisa dessa informação, chame agora. E o nosso assunto de hoje são os nódulos da tireoide. A gente teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder na outra semana, e eu peguei as principais perguntas de forma que a gente consiga ter uma ideia geral sobre os nódulos da tireoide. A gente vai hoje responder a essas perguntas, ou a maioria dessas perguntas aqui. Então, sejam bem-vindos, todos, sejam muito bem-vindos. A gente teve um pouquinho de instabilidade no começo, mas agora a gente vai começar com o nosso conteúdo. A primeira pergunta em relação aos nódulos de tireoide é exatamente o que é um nódulo de tireoide, ou o que são os nódulos de tireoide. É importante dizer que qualquer formação tumoral a gente pode chamar de nódulos, e os nódulos podem ser benignos ou podem ser malignos. Então, de uma forma geral, a gente considera nódulos como lesões formadas por células, geralmente células um pouco diferentes das células que compõem a tireoide normal, e que se aglomeram formando um nódulo. É importante a gente lembrar que as lesões císticas, as lesões que são de componente líquido, elas geralmente recebem o nome de cistos de tireoide, e não o nome de nódulos, que é o mais comum. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o conceito de nódulo. Nódulos são formações alteradas de células tireoidianas alteradas que se aglomeram formando um nódulo. Geralmente, quando você tem uma lesão cística, ou seja, que tem conteúdo líquido dentro, não são chamados de nódulos, e sim chamados de cistos de tireoide. A segunda pergunta mais frequente, eu fiz uma sequência de perguntas que apareceu na outra semana e que é bastante frequente. A segunda pergunta mais frequente é: quais são os tipos de lesões nodulares de tireoide? O primeiro tipo de lesão nodular são os cistos de tireoide. O que são cistos? São lesões nodulares onde a gente tem líquido dentro. Este líquido dentro do cisto não tem, na maioria das vezes, potencial de malignidade. Então, os cistos eles acabam sendo relegados a um segundo plano, de uma forma geral, e a gente acaba focando muito nos nódulos sólidos. Os nódulos sólidos, que é uma segunda tipo de formação nodulares, eles podem ser lesões benignas ou podem ser lesões malignas. E nós temos ainda uma outra classe que muitas vezes é mal interpretada e mal explicada por nossos colegas médicos, que são os pseudonódulos. Isso acontece principalmente no caso da tireoidite Hashimoto. O que acontece na tireoidite Hashimoto? De uma forma geral, você tem um processo inflamatório na tireoide, e este processo inflamatório, ele pode dar, como a tireoide está um aspecto inflamado, a imagem, a impressão nos exames de ultrassom que existem nódulos, mas na verdade o que existe são pseudonódulos. E outras situações são os bossos difusos. Os bossos difusos é aquela situação onde toda a tireoide cresce, né? E pode ser nodular ou não. Vamos dar uma revisada? A tireoide está localizada na parte média do pescoço, geralmente na parte mais inferior. Ela está fixa à traqueia e ela tem o lado direito e o lado esquerdo. E aí essas duas partes são unidas no centro pelo istmo. Então, de uma forma geral, a tireoide tem uma forma de uma borboleta. Ela é feita pelo lado direito, o lado esquerdo, que seria a asa direita e a asa esquerda, e no meio o istmo. A tireoide pode ser sede de nódulos de tireoide. Esses nódulos,
eles podem ser múltiplos ou podem ser únicos. De uma forma geral, a gente se preocupa muito quando fala em nódulos na possibilidade de câncer de tireoide. Então, isso já leva à nossa terceira pergunta. Quando tem um nódulo sólido, o que pode ser esse nódulo sólido? Ou seja, de que se trata um nódulo sólido? A gente tem basicamente a primeira opção, os nódulos benignos. Aqui nós temos o exemplo de um nódulo sólido, que pode ser um nódulo, de uma forma geral, um nódulo benigno, ou pode ser câncer. Essas são as duas diferenciações principais que a gente tem que deixar claro. Quando a gente tem nódulos benignos, a grande possibilidade são os adenomas de tireoide, que são os nódulos benignos mais comuns. E quando se trata de nódulos malignos, nós podemos ter o carcinoma papilífero, que é o tumor de tireoide maligno mais comum, o carcinoma folicular, que é o segundo mais comum, o carcinoma medular, que é um tipo de tumor um pouco menos frequente, com agressividade intermediária. Geralmente o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular são lesões menos agressivas, mais comuns e ainda bem menos agressivas. E por último, nós temos o carcinoma indiferenciado, também chamado de carcinoma anaplásico. A gente vai ter outro momento em que a gente vai falar especificamente sobre o câncer de tireoide. Hoje, o objetivo é a gente ter um panorama geral, as principais perguntas dos nódulos de tireoide, para que a gente possa entender, de uma forma geral, o que vai acontecer. Então, de uma forma geral, nódulos de tireoide podem ser múltiplos, podem ser únicos, e a gente pode ter também o diagnóstico de um linfoma de tireoide, que é uma doença relativamente rara de acontecer na tireoide, mas pode acontecer. Outra pergunta bastante frequente é: quais os sintomas que levam quais os sintomas que o nódulo de tireoide pode causar? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a grande maioria dos nódulos de tireoide são totalmente assintomáticos. Então, as pessoas, numa avaliação de rotina ou no exame de ultrassom do pescoço por outras causas, é muito comum, de repente, você vai fazer um ultrassom de carótidas, que são aquelas artérias que levam o sangue do coração para o cérebro, e aí o ultrassonografista já vê que tem nódulo de tireoide, e aí solicita que seja feita a avaliação mais adequada. Então, é muito comum que esses nódulos sejam totalmente assintomáticos. Então, de uma forma geral, se você for esperar que tenha algum sintoma para poder desconfiar ou para poder fazer o diagnóstico de nódulo de tireoide, você simplesmente não vai fazer, ou vai fazer quando a doença estiver numa fase já bastante avançada. Então, a primeira coisa, os nódulos, na maioria das vezes, são nódulos assintomáticos. Quando os nódulos crescem até determinado ponto, ou seja, quando você já tem nódulos maiores, aí você pode ter vários outros sintomas. Que sintomas são esses? Você pode ter sintomas de dor, você pode ter um sintoma de sensação de compressão no pescoço, principalmente quando você muda de posição. Às vezes a pessoa vai engolir alguma coisa, e se o pescoço está um pouco mais virado, um pouco mais arqueado, você tende a sentir que tem alguma coisa atrapalhando. Por quê? Porque o espaço é relativamente pequeno e, dependendo da posição que está o pescoço, você pode ter uma certa dificuldade de deglutição. Dificuldade de engolir é uma outra possibilidade. E dificuldades respiratórias por compressão do nódulo é uma outra situação. Nas lesões malignas, principalmente, e lesões mais avançadas, você pode ter alteração da voz, tanto alteração da altura, da potência da voz, quanto alteração do timbre da voz. E também podemos ter tosse seca, onde a gente não tem nenhuma causa aparente. Quando a pessoa apresenta um quadro de tosse, geralmente é uma tosse contínua, uma tosse persistente. Por quê? Porque essa lesão nodular passa a comprimir a traqueia e, por conta disso, você pode ter sintomas como esse. Lembrando que você só vai ter essas alterações, esses sintomas do nódulo de tireoide, nas lesões realmente mais avançadas. Então, não espere que você tenha sintomas de nódulo de tireoide nas lesões mais iniciais. Outra pergunta, que é bastante frequente. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta de hoje. Pessoal, eu vou tentar resolver os máximos das perguntas hoje. Então, quem fez pergunta por outros canais, que deixou pergunta lá no Instagram, que fez pergunta através da nossa Masterclass, quando você entra lá, você deixa pergunta, vê se consegue repetir aqui, para que a gente possa tentar resolver tudo hoje, tá? Então, já tem uma pergunta aqui sobre a iodoterapia, que a gente vai responder daqui mais um pouco. Estamos falando hoje, dando um foco maior nos nódulos de tireoide,
que praticamente abrange as lesões benignas. A gente vai falar de câncer de tireoide, vai falar de iodo também, depois eu tento responder essa pergunta, que é um pouco mais específica. Outra questão, como é que a gente faz o diagnóstico de nódulo de tireoide? A primeira coisa, quando a gente se depara com um nódulo de tireoide, é saber da função da tireoide. Ou seja, a tireoide está produzindo hormônio adequadamente? Ela está produzindo muito hormônio ou ela está produzindo pouco hormônio? Se eu tenho um nódulo de tireoide e o TSH está alterado, ou seja, a pessoa esteja em hipertireoidismo, produzindo muito hormônio, é necessário fazer uma cintilografia. Porque essa cintilografia vai avaliar, basicamente, como é que está a função, esse nódulo, se ele é hipercaptante, se ele é normocaptante ou se ele é hipocaptante. O que significa isso? Na cintilografia, você dá o iodo para a pessoa. Esse iodo circula no corpo, vai para a tireoide, e se esse nódulo capta muito desse iodo, mais do que o tecido tireoidiano em volta, ele é chamado de hipercaptante. E se ele capta pouco, ele é chamado nódulo frio ou nódulo hipocaptante. Hipercaptante, quando capta muito, ou seja, um nódulo quente, e hipocaptante. Então, quando você tem um nódulo de tireoide e você tem a alteração do TSH de forma que você desconfie de um hipertireoidismo, é importante que você faça uma cintilografia. Fora essa situação, quando você tem uma função tireoidiana normal, ou até mesmo diminuída, ou seja, quando você tem um hipotireoidismo, o próximo passo é você fazer uma avaliação com ultrassom de tireoide. E o ultrassom de tireoide é um exame bastante importante, porque ele consegue definir várias características da tireoide. Várias informações a gente pode ter usando o ultrassom como base. Uma das informações é basicamente a localização do nódulo, se esse nódulo ele tem qual que é o tamanho dele, se ele é bilateral, se ele é unilateral. Então, o ultrassom vai ser fundamental e é um exame muito simples, relativamente barato, de fácil acesso, onde você tira imagens, né, da tireoide de forma que você possa ter mais especificidade em relação ao nódulo. E aí, são importantes nessa situação várias coisas. Primeiro, este nódulo, que tamanho que ele é? Ele é hipoecóico, ou seja, ele é mais escuro do que o tecido tireoidiano normal. Ele tem margens regulares ou tem margens irregulares? Quando você tem margens irregulares, imagina um nódulo redondinho, com as margens todas definidas, imagina um nódulo todo espiculado, que é o que a gente chama de margens irregulares. Quando ele tem margens irregulares, aumenta a possibilidade de malignidade. Isso é um aspecto importante. Ele tem microcalcificações? Essa é uma outra avaliação que você pode ter no ultrassom. Ele é mais alto do que largo ou é mais largo do que alto? São características da ultrassonografia que vão dizer para a gente qual é o risco de suspeita de câncer. E qual que é o tamanho do nódulo? Ele tem acima de 1 centímetro, acima de 1,5 centímetro? Então a gente junta todas essas informações para saber se esse nódulo tem algum grau de suspeita para malignidade. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Estamos nessa pergunta. Fazemos o diagnóstico, né, avaliando se primeiro o TSH, se ele tem alteração da função hormonal, e depois partimos para a ultrassonografia. Se tiver o TSH alterado, ou seja, se a gente tiver o diagnóstico de hipertireoidismo, partimos para a cintilografia. Se o TSH está normal, se a gente não tem alteração na produção de hormônio, a gente parte para a ultrassonografia. E a ultrassonografia vai dar várias informações: tamanho do nódulo, localização, quantidade e características que levam a suspeitar de malignidade. Regularidade da borda, presença ou não de microcalcificações, se ele é hipoecóico ou hiperecóico. Juntando tudo isso, a gente vai dizer, não, esse nódulo é um nódulo suspeito. Se a gente chegar à conclusão de que esse nódulo é um nódulo suspeito, o próximo passo é o quê? A punção aspirativa por agulha fina do nódulo de tireoide. Como é que é feita a punção aspirativa com agulha fina? A gente vai localizar o nódulo através do ultrassom. Esse ultrassom vai definir, se tiver múltiplos nódulos, qual que é o nódulo mais suspeito, né? E dessa localização e definição, a gente entra com uma pequena agulha, uma agulha fina, direcionado ao nódulo, orientado pelo ultrassom. E você tira células desse nódulo para que possam ser examinadas ao microscópio pelo patologista. Lembrando que a tireoide tem importantes interrelações, ela tem uma anatomia simples, porém num local complexo, já que a tireoide está no pescoço e nessa localização tem várias artérias, tem várias veias, tem nervos.
Então, é importante que o ultrassom localize com clareza esse nódulo, para que esse nódulo possa ser funcionado de forma adequada. De acordo com o resultado da punção, a gente vai conduzir essa situação, ou seja, a gente vai conduzir o caso. Dependendo, nós podemos ter uma punção benigna, uma punção intermediária e uma punção de maligno. Muito bem. Voltamos ainda à questão do diagnóstico. A cintilografia, ele vai avaliar se o nódulo é funcionante ou não, mas ele dá pouca informação a respeito da possibilidade de malignidade desse nódulo. Então, deve ser feito, mas deve ser feito em casos realmente selecionados. Uma outra pergunta bastante importante e frequente para que a gente entenda como é que a gente conduz o nódulo de tireoide é o resultado da punção. Fez a punção, a gente pode ter basicamente um resultado de benigno, é uma categoria 2, que é um nódulo benigno, mas podemos ter um resultado de um nódulo maligno, pode-se dar o diagnóstico já que é suspeito por um carcinoma papilífero, por exemplo. O carcinoma folicular, a gente não consegue fazer o diagnóstico por punção. Nós podemos ter um resultado que o nódulo é suspeito, ele não consegue ter clareza, existe algumas células alteradas, mas não consegue ter clareza do grau de malignidade dessas células. E nós temos uma outra possibilidade, uma quarta possibilidade, que é a possibilidade de não diagnóstico ou inconclusivo. A gente deve lembrar que quando você tem uma punção não diagnóstica ou uma punção inconclusiva, isso não está dizendo que não é câncer. Está dizendo, e nem que é. Simplesmente, o que diz realmente o laudo. É inconclusivo. E a gente vai ter que fazer uma nova punção, ou vai ter que reavaliar por outros meios para chegar à conclusão diagnóstica. Se esse paciente tem um nódulo muito suspeito, você vai dar 4 a 6 semanas de prazo e fazer uma nova punção. Se você vier com atipia que você não consegue esclarecer, você pode ir para um teste molecular. Então, de acordo com cada fase, com cada andamento da situação, a gente dá o próximo passo. Então, às vezes o paciente chega no consultório com muita ansiedade, porque já fez uma punção e não consegue dar o diagnóstico, mas assim, é mais importante a gente esclarecer previamente o diagnóstico, do que muitas vezes já indicar a cirurgia, sem ter clareza do diagnóstico e por conta disso, sem ter muito claro também a extensão da cirurgia. Às vezes a gente não consegue o diagnóstico no pré-operatório. A gente indica a cirurgia, por quê? Porque a suspeita é alta. Só que aí a gente não pode, nessa situação, fazer uma cirurgia econômica, já que eu não tenho diagnóstico, possivelmente vai para uma tiroidectomia total, já pensando numa lesão maligna. Uma outra pergunta, que é a 7ª pergunta que fecha essa avaliação. Como é que a gente pode tratar um nódulo de tireoide? Basicamente, o tratamento vai depender do diagnóstico. Se eu tenho um cisto, por exemplo, que é uma lesão benigna com líquido dentro, você pode puncionar, esvaziar esse cisto e injetar, por essa mesma agulha que você puncionou, uma substância esclerosante, como álcool, por exemplo, o álcool etílico. Nessa situação, você vai fazer uma esclerose, que é uma irritação, vamos assim dizer grosseiramente, da parte interna do nódulo, de forma que ele vai colabar e a tendência é não formar mais cisto. Então, essa é uma forma de tratamento. Se a gente tem nódulos benignos, e esses nódulos são pequenos, a gente pode optar por segmento. Por quê? Boa parte desses nódulos não desenvolve. A grande maioria dos nódulos de tireoide são nódulos benignos, e boa parte deles não se sabe por que eles surgem, não se sabe por que crescem, e não se sabe por que eles param de crescer em determinado momento. Boa parte deles vão parar de crescer em determinado momento, vai estabilizar e você não vai ter problema. Então, a gente pode fazer o acompanhamento desses nódulos. É muito importante a gente entender que se você tem algum grau de suspeita, você tem que fazer uma punção. Não pode falar simplesmente, vou acompanhar e de repente está acompanhando um nódulo maligno. Lembrando que as lesões de tireoide malignas, elas muitas vezes, a maioria das vezes, são de baixa agressividade. Então, mesmo uma lesão maligna, ele pode demorar um tempo relativamente grande para poder crescer, para poder evoluir. Então, a gente tem que ter a cautela de não estar acompanhando um nódulo maligno. Muito bem. Se esse nódulo maligno crescer, ou se esse nódulo maligno, ao diagnóstico, quando se faz o exame pela primeira vez, já é um nódulo grande, levando a sintomas compressivos, dor, dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, desconforto, alteração estética, aquele nódulo que aparece no pescoço, e é muito comum nas mulheres, leva um desconforto do ponto de vista de estético. Se isso acontecer, a gente pode indicar a cirurgia nos nódulos benignos. Então, revisando,
Nódulos benignos pequenos, a gente vai fazer o segmento, ou se for cisto, a gente pode fazer o esvaziamento do cisto e fazer uma injeção de substância esclerosante. Nódulos que estabilizam não vão precisar de intervenção cirúrgica. Nódulos grandes, nódulos benignos grandes, que levam a sintoma alteração estética, pode ser indicada a cirurgia. A gente vai fazer uma discussão específica sobre ablação de nódulos benignos de tireoide por radiofrequência, que é uma abordagem recente sobre os nódulos de tireoide, que a gente já está fazendo, e aí, onde a gente pode colocar uma agulha no nódulo guiada por ultrassom e fazer uma elevação muito rápida da temperatura. Essa temperatura interna chega às vezes a mais de 100 graus, e essa elevação rápida da temperatura vai fazer a ablação, vai fazer a fulguração desse nódulo, ele vai diminuir. É uma outra abordagem que a gente vai discutir especificamente em outro momento aqui. Quando os nódulos são nódulos produtores de hormônios, ou seja, quando você tem uma doença onde o nódulo capta muito iodo e produz hormônio, a gente pode fazer o bloqueio dessa produção hormonal com medicação, a gente pode fazer o tratamento dessa lesão com iodo radioativo ou pode indicar cirurgia. Vai depender de condições locais da lesão, do desejo do paciente, uma série de situações. Tem paciente que você pode entrar com medicação, ele controla clinicamente, você pode acompanhar. Raríssimas vezes, esses nódulos hiperprodutores de hormônios são lesões malignas. Então, a maioria das vezes são lesões benignas mesmo, e que você consegue controlar. Você não controlando, uma das indicações de nódulo hiperfuncionante, ou seja, que produz hormônio não controlado, é você fazer a cirurgia ou a ablação com iodo radioativo. Quando a gente tem nódulos malignos? Bom, nesse caso eu sempre falo para os pacientes, acabou o namoro, acabou a amizade, nódulo maligno, tem indicação de cirurgia. Existe mais recentemente uma linha que defende o acompanhamento desses nódulos muito pequenos, de baixa agressividade, que teoricamente poderia acompanhar. Mas para pensar, não é muito simples alguém dizer que, olha, eu estou com um câncer aqui na tireoide, eu não sei em que momento que ele pode mudar de comportamento, eu não sei em que momento que ele pode dar metástase para outro pulmão, para a região cervical, alguma coisa assim, e eu optar por acompanhar. É complexo do ponto de vista psicológico você aceitar isso. Mas, em pacientes idosos, em pacientes que têm muitas comorbidades, que têm outras doenças, imagine alguém que seja hipertenso, com obesidade, com doenças pulmonares graves, e que você precisa fazer anestesia geral. Teoricamente, são os pacientes candidatos a um acompanhamento. De uma forma geral, os nódulos malignos vão para a cirurgia. E depois da cirurgia, nós temos ainda a possibilidade da necessidade de complementar o tratamento com o iodo radioativo. A maioria dos casos que a gente opera não são cânceres, são nódulos benignos. A maioria dos casos que são câncer não precisa de complementação do tratamento. E quando precisa de complementação do tratamento, não é com radioterapia, não é com quimioterapia, é com iodoterapia. Então, existe a possibilidade de operar e não precisar de fazer mais nada. Existe a possibilidade de operar e ter necessidade de complementação do tratamento com iodo. Quando a gente tem nódulos suspeitos, eu fiz um ultrassom, tem um nódulo suspeito. Faz uma punção. Essa punção não é clara. Ela não é esclarecedora a respeito de se é benigno ou se é maligno. Uma alteração lá, eu sei que está alterado, mas não consegue ter clareza. Nesse caso, a gente pode fazer uma nova punção, geralmente no período mínimo de 4 a 6 semanas, ou a gente pode fazer o teste molecular. Em algumas situações, a gente acaba indo para a cirurgia também. Quando o paciente já tem outras situações, já tem uma outra indicação de cirurgia, muitas vezes a gente não discute muito, não, acaba operando. Tá? Vou passar para responder algumas perguntas que estão aqui de hoje, né? E vamos tentar esclarecer a maioria das vezes deles. Primeira pergunta aqui. Primeira pergunta da Elza, está perguntando sobre a questão ela não encontra o termômetro de mercúrio para poder fazer a medida de temperatura basal. Se vocês verem, acompanharem no canal, existe um vídeo que eu falo lá sobre a questão da medida de temperatura basal como diagnóstico do hipotireoidismo. Vou sair um pouquinho sobre os nós para poder responder essa pergunta, só para contextualizar. Existe uma linha
que defende que, como o hormônio tireoidiano, ele é o hormônio responsável pela produção de calor do corpo, porque já que ele é responsável pela atividade metabólica do corpo, quando você tem um baixo nível de temperatura, abaixo de 36,6, você tem um diagnóstico, uma suspeita de hipotireoidismo. Então, eu ensino em um dos vídeos, pode procurar no canal, como fazer a medida da temperatura basal. E essa medida de temperatura basal, o ideal é que seja feito com um termômetro de medida de temperatura basal, que a gente acho que não tem no Brasil. Nos Estados Unidos tem, ele varia entre 36 e 37 só, não é aquele termômetro para febre. Mas a gente pode adaptar o termômetro para febre, mas de preferência que seja o termômetro de coluna de mercúrio, porque o termômetro digital ele dá muita interferência, você pode não ter isso, claro. Tá? Então, Elza, se você não conseguir, tenta fazer com o termômetro digital mesmo, mas assim, sabendo que a precisão realmente é uma precisão pequena. Uma outra pergunta. Tem um nódulo do lado direito da tireoide, fez duas punções. A primeira foi em 2020 e a segunda agora em 2022. O primeiro deu Bethesda 1 e o segundo deu Bethesda 3. Devo operar? Olha só, para saber se deve operar, a punção muitas vezes não é só o exame que você tem que ter clareza. Primeira coisa que eu perguntaria, qual que é o tamanho do nódulo? Né? Então, isso é extremamente importante. Você com um nódulo de 1 centímetro, Bethesda 3, possivelmente a melhor opção é acompanhamento. Se esse nódulo tem 3 centímetros e meio, 4 centímetros, a melhor opção vai ser a cirurgia. Então, varia de acordo com várias situações. Se ele continuar com Bethesda 3, ou se tiver outros critérios, uma outra opção é você fazer o teste molecular. Pega o próprio material da punção e faz um teste molecular. Esse teste ele é feito em poucos laboratórios do Brasil. Um teste que começou a ser feito em um tempo relativamente curto, mas ele dá uma precisão muito importante e, principalmente, ele acaba protegendo para a gente não fazer cirurgias desnecessárias, daqueles nódulos que a gente tem medo de que seja câncer, mas na hora que vai avaliar não é câncer. Então, tem outras informações que são importantes para poder definir se essa lesão tem indicação de cirurgia ou não. Outra pergunta. Ultrassom mostrou tireoide heterogênea. Olha só, Juliane, quando você tem uma tireoide de aspecto heterogêneo na ultrassonografia, isso é muito comum de acontecer na tireoidite Hashimoto. Por quê? Como você tem na tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, um ataque autoimune à tireoide, essa tireoide sofre ataque do seu sistema imunológico, ela desenvolve um aspecto de fibrose, porque a hora que ela ataca a tireoide, ela produz, mata algumas células e produz fibrose. Então, quando você olha o ultrassom, ele pode dar o aspecto heterogêneo, não é homogêneo, não é certinho, regular, ele pode ser heterogêneo. Então, isso é muito comum quando a gente tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto. O que é importante você fazer, Juliane? Você fazer a dosagem de anticorpos anti-TPO e anticorpos anti-tiroglobulina para ver se você não tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto. Outra pergunta da Vera. A pergunta é: todo ano tem que fazer ultrassonografia de tireoide? Não necessariamente, viu, Vera? Não necessariamente a gente tem que fazer todo ano. Depende muito. Vamos supor que você tem um histórico familiar de câncer de tireoide. É uma situação. Você tem um nódulo. É muito importante você saber como é que o seu nódulo se comporta. Imagine que você acabou de fazer ultrassom e apareceu um nódulo de 2 centímetros. Você não tem informação nenhuma do comportamento desse nódulo. Você fez uma punção e esse nódulo é um nódulo benigno. A pergunta é: esse nódulo está crescendo? Esse nódulo está estabilizado? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não tenho um acompanhamento para poder ter essa noção. Então, neste caso, nódulo benigno, você tem que ter um ultrassom em 6 meses para saber se ele está crescendo, se ele está estável. Se esse nódulo em 6 meses estiver estável, você vai dar mais um outro prazo de 6 meses e fazer um novo ultrassom. No segundo ultrassom, 6 meses, ele não cresceu, você pode fazer ultrassom com 1 ano. E depois disso, você pode fazer ultrassom a cada 2 anos. Diferente de alguém que já tenha um acompanhamento que mostra um nódulo benigno e que já está estável. Você não precisa fazer de cara esse intervalo de 6 meses, você pode fazer um intervalo maior, desde que você tenha critérios de segurança para isso. Então, cada caso tem que ser feito, uma análise individualizada, tá?
Luciana fez punção 2 vezes benigno, então não se precisa se preocupar. A Jaci está perguntando qual exame que tem que ser feito para saber se tem hiper ou hipotireoidismo. A gente dosa o T3 e o T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide, e dosa o TSH. Quando o TSH está baixo, nós temos um hipertireoidismo. Vamos ver se a gente consegue demonstrar isso de alguma forma. Dá uma olhada só nessa imagem. Você tem a produção de TSH que não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise, ele estimula a tireoide e a tireoide produz o T3 e produz o T4. São os dois hormônios. Então, o TSH produzido lá do cérebro, lá na hipófise, estimula a tireoide. Então, se eu tenho muita produção de T3 e T4, no hipertireoidismo eu produzo muito, esse T3 e T4 manda uma mensagem lá para o cérebro dizendo, não precisa mais estimular, o TSH cai. Então, no hipertireoidismo, você tem T3 e T4 elevado e TSH baixo. Agora, vamos imaginar o contrário. A sua tireoide não está doente, não consegue produzir o T3 e o T4 de forma adequada. O que acontece com o T3 e o T4? Ele está baixo. Se ele está baixo, vai uma mensagem lá para o cérebro, olha, está precisando de hormônio. A hipófise produz muito TSH, estimulando a tireoide para ver se ela consegue produzir mais. Então, quando você tem hipotireoidismo, o T3 e o T4 estão baixos e o TSH está elevado. De uma forma geral, é isso que a gente usa para poder fazer o diagnóstico de hipo ou de hipertireoidismo. A gente avalia o T3, avalia o T4 e avalia o TSH. Outra pergunta, da Raquel. Tem tireoidite Hashimoto e hipotireoidismo. Toma por ano 25, teve consulta com o nutrólogo, pediu orientação para sair do sobrepeso e disse que não tem dieta relacionada à tireoide. Pois é. Na verdade, o que não tem às vezes, uma organização muito fácil em relação a isso. O que a gente tem que entender? Tireoidite Hashimoto. Esse assunto é extremamente importante porque, na maioria das vezes, a tireoidite Hashimoto é uma doença onde é mal conduzida pela maioria dos colegas médicos. E por que é mal conduzida? Não existe conhecimento suficiente para isso? Existe. Só que ele não está organizado de uma forma adequada. Então, essa doença, esse diagnóstico, esse tratamento, ele não está no futuro. Na verdade, o futuro já chegou, só que ele não está amplamente distribuído. Ou seja, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, como é que funciona a tireoidite Hashimoto? Você tem uma doença autoimune. Essa doença autoimune, você começou no intestino, eu sempre falei isso, como é que funciona. Você absorve coisas que são inadequadas para você, não absorve, não é a alimentação adequada, você tem uma alteração da permeabilidade do intestino, essas proteínas absorvidas vão para o seu sistema sanguíneo, seu sistema imunológico interpreta que isso é estranho, o glúten, por exemplo, proteína do glúten, produz anticorpo contra isso, essa proteína é parecida com a tireoide, e aí o que acontece? Seu sistema imunológico ataca a tireoide como se fosse estranho. Então, a tireoidite Hashimoto está totalmente relacionada à dieta. Dizer que não tem relação ou não tem dieta específica é uma absoluta ignorância. A tireoidite Hashimoto está totalmente ligada à dieta. Só dieta? Não. Você tem que ter uma predisposição genética e você tem que ter uma alteração da permeabilidade intestinal. São condições básicas para que você tenha tireoidite Hashimoto. Então, se o problema da tireoidite Hashimoto começa no intestino, como é que eu vou tratar isso sem dieta? Então, existe uma dieta, sim. Não é uma dieta única, porque é uma sequência. Nós temos um programa online, que é o Programa de Tratamento da Tireoidite Hashimoto, onde está tudo isso mapeado, dentro de uma sequência, onde você tem uma dieta de fase 1, que dura 1 semana, uma dieta de fase 2, que dura 2 semanas, uma dieta de fase 3, que dura 4 semanas, uma dieta de fase 4, que dura 6 semanas. Na primeira semana, a gente tem basicamente uma dieta rica em caldos e com o mínimo resíduo possível. Por que isso? Porque eu quero que o seu sistema digestivo descanse, não tenha esforço para produzir nada, de forma que isso possa te harmonizar seu organismo. Na segunda semana, a gente faz uma dieta focada na saúde do fígado. Por quê? Porque quando você tem, como o fígado é o órgão responsável pelo processo de metabolização, qualquer suplemento que você toma,
passa pelo fígado. Se você não tem uma capacidade de metabolização adequada, até mesmo suplementação para que você trate a tireoidite pode ser mal utilizada. Na terceira semana, nós temos uma dieta e um suplemento focado na suprarrenal, nas adrenais. Por que isso? Porque as adrenais, elas estão extremamente importantes no processo metabólico como um todo, ela trabalha em conjunto com a tireoide. E na quarta fase é que a gente vai tratar o intestino, essa alteração da permeabilidade, a irritabilidade, essas junções que estão mais alargadas, permitindo que você absorva coisa que não é para absorver, tudo isso é tratado na fase 4. Se o problema não começa na tireoide, se o problema começa no intestino, eu tenho que tratar isso com dieta. Então, Raquel, é fundamental o tratamento com dieta, né, que não tem a ver com dieta para emagrecimento ou para engorda. Dieta específica para tireoidite Hashimoto. São coisas diferentes, tá? Uma outra pergunta. Nódulo dominante em bostos multinodulares significa maior chance de malignidade? O que acontece quando você tem múltiplos nódulos? De uma forma geral, acreditava-se antigamente que quando você tinha múltiplos nódulos, a chance de ser malignidade não existia, que era só arriscado quando você tinha um nódulo único. Isso não é verdade. Os estudos mais recentes mostraram que quando você tem múltiplos nódulos, você tem sim chance de ser maligno, às vezes até vários nódulos. A gente opera às vezes o paciente, faz tireoidectomia e tem lá 3, 4 focos de câncer. É multicêntrico, multifocal. Então, você pode ter isso. O que nós temos que ter claro? Cada nódulo tem que ser avaliado individualmente. Então, são as características particulares de cada nódulo que vai definir o que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um ultrassom e se ele tem borda irregular, se ele tem microcalcificação, se ele é hipoecóico, se ele tem características que levam a pensar em malignidade, a gente vai conduzir de acordo com isso. Ou seja, vai realizar punção, vai acompanhar. Então, não tem como avaliar no global, tem que ser feito isso de forma individualizada. Outra pergunta da Isabel. Hashimoto em quem tem, tipo, criança de 11 anos, toma por um dia vai parar de tomar? Isabel, existe basicamente duas possibilidades. Existe a possibilidade de você estar em crise de tireoidite e você ter alteração da produção de hormônio, só que a tireoide ainda tem reserva, então você melhora a tireoidite, entra com dieta, entra com suplementação, entra com hormônio, essa tireoide recupera e volta a produzir hormônio. E existe a situação onde o diagnóstico de tireoidite é feito, mas não tem a intervenção adequada, e essa doença autoimune continua atacando a tireoide, Com o passar do tempo, muitas vezes com o passar dos anos, essa tireoide, essas células tireoidianas vão sendo destruídas, e aí você tem um hipotireoidismo irreversível. Então não dá para dizer, cada caso é um caso, a gente tem que entrar com o tratamento, entrar com a suplementação e depois experimentar retirar o hormônio tireoidiano para ver se a tireoide responde. Então, cada caso tem que ser analisado de forma individualizada. Vamos para outra pergunta. Essa pergunta de Isabel eu já respondi. Miriam, eu não entendi direito essa pergunta. Formule melhor aí que a gente tenta te resolver, tá? Te responder. De uma forma geral, esses são os principais questionamentos relacionados aos nódulos de tireoide, tá? É importante que cada caso seja avaliado de forma individualizada para que você tenha a condução de forma adequada. Então, recapitulando, a imensa maioria dos nódulos de tireoide são nódulos benignos. Se você tiver um cisto de tireoide, que é um conteúdo líquido, a chance de malignidade é praticamente zero. Quando você tem um nódulo sólido, você pode ter uma lesão benigna e pode ser um câncer. O câncer de tireoide pode ser um carcinoma papilífero, um carcinoma folicular, um carcinoma medular, um carcinoma anaplásico ou um linfoma de tireoide. Essas são as possibilidades. Quando você tem a suspeita de um câncer, a ultrassom, quando você faz a ultrassonografia, você tem características que levam à suspeita de malignidade, você tem que realizar uma punção. De acordo com o resultado da punção, é que você conduz. Você pode ter uma punção inconclusiva ou indeterminada,
muitas vezes você tem que repetir essa punção. Você pode ter uma punção com nódulo benigno e você pode ter uma punção com um nódulo com resultado de malignidade. Quando o diagnóstico é de malignidade, de uma forma geral, vai tudo para a cirurgia. Quando o nódulo é benigno, você pode ter um nódulo benigno estável, que não vai te incomodar, você vai simplesmente acompanhar, ou esse nódulo benigno pode começar a crescer. Esse nódulo grande pode levar a sintomas como compressão local, dificuldade de respirar, dificuldade de engolir, de desconforto e alteração estética, o nódulo vai aparecer. Neste caso, você pode operar ou fazer ablação por radiofrequência. São as possibilidades, tá? Possivelmente na semana que vem a gente vai ter um e-book falando sobre nódulos de tireoide. Tudo isso que eu estou falando, com imagens, organizado, tudo para que você possa entender isso de forma clara. Então, mais uns 10 dias, possivelmente, esse e-book já vai estar pronto e vai estar disponível para vocês. Então, quando você tem um nódulo que é suspeito para câncer, a punção, a maioria das vezes, o caso vai para a cirurgia. Essa cirurgia pode ser feita uma tireoidectomia total, ou, dependendo do caso, é possível se fazer uma tireoidectomia parcial, onde você retira uma parte da tireoide. E você retira também os linfonodos, que são as ínguas, que correspondem àquela região, a área de drenagem daquela região. Muito bem, esse material vai todo para exame, e dependendo da situação, do anátomo patológico, e dependendo da cintilografia, pode ser necessária a complementação do tratamento com iodo radioativo, que é feito, geralmente, 30, 40, 60 dias depois do pós-operatório. Não faz quimioterapia, não faz radioterapia. Então, essa é a abordagem geral dos nódulos de tireoide. Se esse conteúdo foi importante para você, chame outras pessoas que possam ter acesso a esse conteúdo. Se você precisa de outras informações, faça sua pergunta e a gente vai responder toda semana para isso. Se você quer saber mais sobre nódulos de tireoide, sobre hipertireoidismo, sobre hipotireoidismo, sobre tireoidite Hashimoto, nós temos aqui embaixo um link que vai para uma área de membros, numa plataforma que a gente que tem uma masterclass, um conteúdo exclusivo que você pode acessar, que fala sobre nódulos de tireoide, que fala sobre interpretação dos exames de tireoide, que fala sobre hipertireoidismo, sobre hipotireoidismo, sobre câncer de tireoide e sobre tireoidite Hashimoto. Este conteúdo, por si só, já resolve a dúvida de muita gente, porque é um conteúdo bem estruturado, numa lógica, numa sequência que você vai entender. Se você não entendeu ou se você tem alguma dúvida, continue com o nosso canal, acompanhe, que a gente vai estar sempre por aqui. Até a próxima semana e foi um prazer estar com vocês.